Como manter uma vida saudável de alimentação e treinos? Hoje você vai entender e vai girar a chavinha aí para saber tudo que você pode fazer para incluir a alimentação saudável e os treinos na sua rotina, seja ela a mais simples ou a mais complexa. Esse é o bate-papo que a gente vai ter hoje. Seja bem-vindo a mais um episódio do Fit H30 Podcast. Hoje a gente vai falar sobre uma rotina de alimentação e treinos. Como você pode incluir isso no seu dia a dia? Eu sou o Jairo, sou personal trainer e hoje a gente vai bater esse papo aqui com o Gustavo, não é mesmo, Gustavo? É isso mesmo, a gente vai discutir sobre as dificuldades que você diz ter ou até mesmo passa realmente e como você vencer essas dificuldades para você alcançar o seu resultado, né, Jairo? Perfeito, pessoal. E hoje a gente está com uma convidada especial aqui, a Letícia, que é o exemplo que a gente quer trazer hoje para vocês, que ela vive isso, essa rotina de alimentação, de treino saudável. E assim, eu tenho certeza que muita gente, com certeza deve até falar para ela, poxa, mas a tua rotina é simples, a tua rotina é fácil. Sempre aquela história de a grama dela, a grama do vizinho é mais verde, né? Então, a gente trouxe ela justamente para mostrar que não é simples assim, que ela tem as dificuldades dela e mesmo assim, ela vai trazer algumas dicas, algumas sacadas aqui que a gente pode trazer para vocês, que você pode trazer para o seu dia a dia, né? A Letícia, ela tá finalizando medicina, então você já percebe que não é tão simples assim, né? Mesmo, Letícia, se apresenta pra gente aí, por favor. Oi, galera. Eu tô atualmente agora no 12º semestre de medicina. Tenho 23 anos e tô nessa luta fitness aí há mais ou menos uns 3 anos, valendo assim 2 anos mesmo. Então não é muito simples, né, Letícia? Como as pessoas pensam, né? Eu tô mais nessa de mostrar minha rotina no Instagram e foi que eu comecei a dar de conta, né, com galera que olhava assim, não, porque é fácil, né? Ah, queria ter toda a motivação, queria ser assim. Cara, não é. Por trás das stories, a vida é corrida. A gente estava conversando antes aqui, né? Que tu fala, né? Que as pessoas pensam... Como é mostrado no Instagram, às vezes as pessoas pensam que tudo é fácil. E não necessariamente é simples como é passado lá. Claro que a gente quer passar o melhor possível. Mas só é passado o melhor possível porque tu tá fazendo o teu melhor, não é mesmo? Não tem nada inventado, então é isso que é interessante passar. Eu até comentei com uma amiga, logo que eu comecei a mostrar as coisas, ela falou assim, olha, ela veio me dar parabéns, aqui eu falei, cara, tá muito difícil, porque pra eu mostrar que eu tô sendo fitness, porque eu tô sendo assim saudável, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer tudo isso e dar conta de mostrar. Dá um trabalhinho, ó. Com certeza. Letícia, a gente vai iniciar aqui a primeira pergunta que eu tenho para ti e o Gustavo vai trazer esse olhar aqui do profissional de educação física logo depois de tu falar. É assim, para ti, como foi o start? Qual foi o teu start para te iniciar assim nessa vida? Tenho certeza que não foi sempre assim, né? Qual foi o teu start para iniciar essa vida saudável? Eu sempre que gostei de ser magra. Nossa, aquela garota, aquela adolescente que gostava de ser aquela magrinha, que eu jurava que eu era uma magrinha definida, né? Sim. Não comia direito, eu comia pouco pra ficar magra, pra nunca engordar. E até que um dia eu olhei e vi que eu não gostava mais daquele corpo, que não era mais o que eu achava bonito. Então eu olhei assim, cara, o caminho que eu tenho pra chegar é a musculação. Eu vi as pessoas fazendo, eu vi a gente tendo resultado. Musculação. Pensava assim, cara, pra eu ganhar corpo eu não vou engordar. Eu preciso crescer, o que eu não queria engordar, né? Então tem que crescer músculo. Eu pensei assim, bom, então o caminho é a musculação. E aí eu comecei, né, meio sem saber, não sabia nem, tipo, nada de academia. De dieta menos ainda. Pessoal, só cortando a Letícia aqui, nosso primeiro episódio foi muito top, a gente explicou muito legal como a pessoa iniciante, o que ela tem que fazer nos primeiros dias ali na academia. Então, esse problema que ela teve aqui, que ela veio, não sabia meio o que fazer, não tinha muita orientação. O nosso primeiro episódio lá foi um episódio que a gente esclareceu muito a respeito de o que você fazer quando você entrar na academia, tá? E só lembrando, né, só deixar aqui, ressaltar, aproveitar esse gancho para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, dar o like de vocês aí, que vai ser muito importante pra gente continuar aqui o nosso trabalho, tá ok? Pode continuar, Letícia. Sim, eu comecei... Não sabia, nem o que era a diferença do Smith, programa de movimento livre. Pra mim era a mesma coisa, porque eu gostava do mesmo jeito.
E aí eu fui, né, comecei e eu não tinha noção de dieta. E até que eu comecei a ver que em um mês, assim, eu ganhei uns 3 quilos. Só por eu ter começado a comer de verdade, porque eu não comia, eu queria ser aquela magrinha assim, seca pra sempre. E até que tive noção que, cara, se eu não comer, eu não vou ganhar, não ter energia pra treinar. Então eu pensei, não, vou começar a comer melhor. Comecei a comer mais. Sem orientação mesmo. Tipo, eu só comecei a aumentar a quantidade de comida. E a treinar. Com um mês eu ganhei 3 quilos. E eu percebi no meu corpo essa diferença. Eu falei assim, bom, esse é o caminho, né? Deu certo, bora lá. E continuei nessa. E aí, né, fui trabalhando. Aí eu comecei, né, a ter uma noção, a procurar ter uma noção maior, a pedir ajuda pros professores da academia, do tipo, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Porque eu não tinha noção, né, eu não tinha nenhum conhecimento da área, então eu precisava de uma orientação pra eu ir aprendendo aos poucos. E aí foi isso, eu fui começando naqueles pequenos passinhos do começo que todo mundo precisa ter, né? Sim. Todo mundo passa por isso. É bem legal a gente observar o que a Letícia tá falando, porque a gente consegue destacar principalmente 3 pontos. O primeiro é um ponto de incômodo. Todo mundo passa por essa situação para poder iniciar, de fato, a prática de exercícios físicos. No teu caso, porque você estava muito magra e queria ganhar corpo. Mas tem pessoas que têm dificuldade para perder a barriga e tem pessoas que têm outras dificuldades. Então, sempre vai ter esse start, né, Jairo? A Pessoas pessoa... que têm algum tipo de lesão na lombar, no joelho. É o incômodo que vai trazer esse start, né? Isso. E às vezes esse incômodo nem sempre é a dor e nem sempre é a estética, né? Tá ligado a outras coisas que estão, digamos assim, numa raiz ainda mais profunda. E depois desse incômodo vem a ação, né? Paulo Vieira fala no livro dele do Poder da Ação que o primeiro ponto é agir, mas o segundo ponto é agir corretamente. Então foi o que a Letícia fez, né? Ela começou a agir, tu foi pra academia, tu começou a treinar, tu não sabia a diferença dos exercícios, tu não sabia pra que servia, mas sabia que tava dando certo. Mas o que muita gente não sabe é que quando começa a dar certo, depois para. E aí, provavelmente, ela começou a pedir as dicas para os professores e os professores foram lá e deram o suporte que ela precisava para que ela pudesse continuar alcançando o objetivo dela. E isso é uma das coisas que a gente falou no nosso primeiro podcast e a gente bate muito nessa tecla, né? A pessoa conseguir ter uma evolução, principalmente porque ela vai agir corretamente e buscar aquele suporte que é necessário. Até porque ela conseguiu de forma empírica, ela teve lá a ação correta. Uhum. Mas muita gente vai fazer sozinho e não vai conseguir esse resultado, né? Fez aí de uma forma que não foi correta, né? Mesmo empiricamente tu conseguiu isso aí. Por isso que a gente estava falando. O nosso primeiro episódio é muito interessante porque a gente norteia toda a base, o que a pessoa precisa fazer, uma avaliação física e quais os profissionais que ela precisa procurar, né? Então isso é muito interessante as pessoas entenderem que se você entrar nesse processo, ter esse start, é interessante buscar pessoas profissionais da área que já possam aí estar ajudando vocês, tá? E aí, Letícia, dentro disso, eu queria perguntar para ti, se tu acha importante, se tu acredita importante ter uma rotina, ou é aleatório? As coisas tu consegue encaixar dia a dia ou tu precisa ter uma rotina? Tem que ter um norte do que você tem que ser feito. Por exemplo, tem que ter o almoço certinho, tem que ter... que eu mais bato, né, que tem mais dificuldade da questão da alimentação, de organizar. Então, eu tenho um norte do que eu preciso fazer de almoço, de jantar, de lanche. Às vezes, não dá pra ser do meu jeito sempre. A minha rotina ela é muito variável. Então, tem dias que eu consigo treinar de manhã, que eu acho uma maravilha. Nossa, é horário de herdeira. E aí, eu consigo almoçar certinho, consigo lanchar em casa e jantar. Mas tem dias que eu passo o dia inteiro fora, que eu preciso levar almoço, que eu preciso programar pra levar jantar. Então, acho que ter uma noção do que tem que ser feito é o inicial. Se não tiver esse norte de como tem que ser feito... Não vai dar certo. Quando desandar, tem que estar preparado. É esse negócio. Você tem que saber o que tem que fazer. Legal. Isso precisa ser feito. Quando algo der errado, você sabe como contornar. Porque tu tem um roteiro pra chegar. De onde você tem que chegar. Legal. Perfeito, eu gostei disso aí. Isso é muito interessante que tu acabou de falar, né? Porque eu vejo muitos exemplos das pessoas criarem a situação perfeita. Por exemplo... Eu vou no final de semana, faço compra, começo a fazer minha dieta, segunda-feira eu começo a treinar. Segunda-feira tem um problema. Aí acabou. Aí acabou a semana. Semana que vem recomeça. Justo, não, vou pedir um hambúrguer porque já não vai rolar mais o treino e tal. Eu até brinco, cara, todas as vezes que eu nunca comecei numa segunda-feira. Eu lembro que a primeira vez que fui na academia, da primeira vez, era uma quinta-feira. Nossa, quinta-feira, eu podia ter esperado até a segunda-feira. E aí, quando eu retornei, precisei parar, né? Um tempo quando eu retornei era uma quarta-feira.
Nunca foi assim, segunda-feira, nunca esperei o dia ideal, mas, tipo, eu sou assim. E eu trouxe isso da minha vida fora Legal. pra essa parte da minha vida, pra essa parte da academia, dos treinos, enfim. Isso tá ligado ao perfil de executor, que é o que nós estávamos conversando anteriormente, né? Muitas pessoas, e provavelmente você que está nos assistindo pode até perceber em si, as pessoas, elas começam a comentar algo, fomentar algo e de repente não colocam em prática. E isso é a procrastinação. A gente às vezes deixa para depois aquilo que a gente pode fazer de imediato. Então provavelmente tu aprendeu isso, não sei, mas na tua família, na faculdade e implementou nesse regime de frequência, de treino, de alimentação. Mas muitas pessoas que provavelmente não aplicam isso, podem aplicar iniciando no processo de treino, de alimentação, que é muito válido, porque é um processo que, digamos assim, não é tão difícil como a maioria das pessoas imagina, e que, como você mesmo falou, você pode iniciar qualquer dia, pode iniciar no sábado, pode iniciar no domingo, não precisa ser na segunda-feira, não precisa ser segunda-feira de manhã, pode ser numa segunda-feira de noite, lógico, como eu falei ainda agora, é o processo de agir, você começa a agir para depois agir corretamente. O interessante que eu achei aqui foi quando ela fala que ela trouxe isso da vida dela para essa parte, né, que a gente vem falando de alimentação e treinos. E assim, é bacana porque vamos dizer que a gente está vivendo a nossa rotina aqui, ela tá vindo para cá e fura o pneu do carro dela. Se a gente fosse pensar como uma pessoa que se programou todinha e aconteceu uma coisa errada, ela não iria vir. Mas como ela trouxe aquilo da vida dela, ela vai resolver o problema dela, de qualquer jeito ela vai chegar aqui. Então é esse o exemplo que ela está falando, de trazer, de saber ver os problemas, saber ali ajustar aqueles problemas. Então quando você se programa, é claro que é interessante a gente fazer o melhor cenário, né? A gente se programar, vamos dizer assim, num domingo, para começar numa segunda-feira, o melhor cenário possível. Se tudo der certo, tudo bem, mas vai aparecer problemas. É a vida. Não é que essa parte é uma parte fora da nossa vida. É uma coisa que tá inclusa na nossa vida, né? Então é interessante a gente perceber que tem esses problemas e, como ela falou, a gente vai se reajustando. Achei muito interessante isso. E eu ainda digo mais, eu faço isso eu iniciei, né, trazendo da minha vida, né, pra essa parte, e eu ainda faço agora o contrário, eu tiro o que eu aprendo na academia pra minha vida. Do tipo, cara, às vezes eu chego lá, eu quero carregar 100 quilos hoje. Certo. E eu vou lá, eu nunca consegui ainda assim sozinha, mas já consegui com ajuda, no agachamento livre. Eu falei assim, não, hoje eu vou levantar 100 quilos, vou agachar com 100 quilos. Legal. E aí eu consigo. Tipo, eu não consegui sozinha ainda tenho uma meta, mas eu tô tendo um pouco de medo de fazer isso sozinha. Então, cara, quando eu vejo que eu consigo carregar 100 quilos ali sozinha, cara, eu consigo fazer outras coisas na minha vida. Se eu consigo fazer isso, eu consigo chegar em casa e estudar tantas horas que eu quero. Coisa que então, parece impossível, né? Aquilo lá pra mim é impossível. Quando eu falo do meu tamanho, carregar tudo isso, eu consigo fazer outras coisas. Você começa a trazer esse aprendizado. A ciência da psicologia, ela explica isso como uma capacidade de você treinar a sua mente. Então, quando você, por exemplo, quer criar um melhor cenário possível, você tendo uma visualização mental daquilo que você vai aplicar e tendo pensamento positivo, é muito mais fácil de você ir lá e carregar os 100 quilos do agachamento do que você não se planejar para aquilo que vai acontecer. Então, eu digo da psicologia porque isso é aplicado com atletas de alto rendimento. Então, por exemplo, o cara que vai para a final da Copa do Mundo, no futebol, ele tem que ter um suporte psicológico para ele poder fazer o gol, porque senão ele leva 7-1, né, da Alemanha, que foi um caso que aconteceu. Então, você que vai treinar, que quer ter um bom rendimento na academia e às vezes não consegue se programar, o mínimo seria pensar naquilo que você vai fazer, nos exercícios que você vai fazer e nas cargas que você vai carregar para dar o máximo que você quer dar para poder ter o resultado que você pretende alcançar. Perfeito. Eu acredito que a grande maioria dos meus clientes, dos clientes que chegam também para o Gustavo, a gente estava conversando sobre isso, o problema não é nem o treino, a organização do treino. É claro que às vezes o horário que vai treinar, tudo isso pode influenciar, a estrutura do treino, beleza. Mas eu vejo que o grande problema deles é a organização da alimentação. Por que eu digo organização, não alimentação em si geral? Porque muitos vão
ao nutricionista, conseguem fazer ali uma dieta, mas na hora de colocar em prática, aparecem vários problemas. Por exemplo, não gostar daquilo, não conseguir comer aquilo, mas muitas pessoas gostam, conseguem comer, mas não colocam em prática porque não conseguem se organizar. Então, eu queria saber de ti, como é que tu faz com relação à organização da tua alimentação? Primeiro, eu organizo junto com o meu nutricionista o que eu gosto de comer, né? A gente nunca... Eu bato muito na tecla de que às vezes a gente vai no nutricionista e ele monta aquela dieta, coisas aleatórias que você não come, que tu não é acostumada. Ele não te impõe, então? Ele não me impõe. A gente faz uma conversa, o que eu gosto, o que dá pra colocar na dieta, e aí fica lá. Claro que, por exemplo, eu gosto de comer fruta, eu gosto de comer salada, então pra mim não é imposto. Mas tem gente que é imposto porque precisa fazer parte da alimentação. Meu irmão fala muito assim, cara, tu não vai perder pra uma batata. A gente não... Ele gosta muito de treinar também, e ele me ajuda muito nessa parte de entender que eu preciso comer aquilo. Antes eu tinha muita insegurança de comer. Porque eu gostava de ser magrinha, né? Então, ele falou assim, cara, se tu não treinar, se tu não comer e treinar, tu nunca vai ter resultado. E eu comecei a entender que, cara, se eu não comer certinho, eu não vou ter resultado. Então, eu sei que não adianta eu me organizar toda, ir pra academia, sofrer lá, fazer tudo que eu tenho que fazer, chegar em casa, eu não ter feito meu dia inteiro comendo direitinho. Então, eu primeiro tenho isso em mente, que eu preciso comer para ter resultado. Não existe dieta sem treino e treino sem dieta. Eles precisam andar sempre juntos. Uhum. Então, não adianta eu ser uma atleta maravilhosa na academia e não comer. Tendo isso em mente, eu começo a me planejar do tipo, cara, eu tenho uma noção das quantidades que eu preciso comer e me planejo sempre assim, eu gosto de me planejar sempre no dia anterior. Do tipo, amanhã eu tenho aula até meio-dia e aí eu tenho outra aula 2 horas da tarde. Como é que vai ser esse almoço? Eu já vou dormir pensando. Se eu vou conseguir ir em casa almoçar, se eu vou precisar levar, já vai tudo planejado. Às vezes desanda, às vezes dá algo de errado no meio do caminho, eu preciso dar um jeito. E aí vem a segunda sacada. Tu tem que saber, quando a gente começa a fazer dieta, que não é aquele negócio fechado, restrito. Vai ter momentos que não vai dar certo. Tu tem que saber o que você vai fazer, né? Como contornar aquela situação. Por exemplo, já precisei várias vezes, eu tava fazendo dieta certinho e eu tinha que almoçar no restaurante. Cara, não é porque eu tô no restaurante que eu vou comer errado. Eu vou tentar fazer o mais próximo do que eu tenho pra chegar no resultado que eu quero. Eu não vou ficar usando essas desculpas pra, né, sair da dieta. Eu sou muito focada na dieta, então eu sou uma pessoa meio suspeita pra falar. Eu gosto de seguir dieta, tipo, de domingo a domingo. Eu abro sessões de vez em quando, porque tem que abrir de vez em quando. Mas eu acho que planejamento. A gente bate muito essa planejamento. As pessoas ficam, todo mundo assim, abre aquela desculpa. Usa isso como desculpa, do tipo, não consigo me organizar. Cara... Teve épocas que eu precisava fazer... Eu congelava comida. Tipo, eu fazia, congelava e ficava lá prontinho. Então, eu não tinha desculpa de, por exemplo, no meio da semana... não tem nada feito. Não, cara, eu tenho congelado. Eu já pensei lá na frente. Até hoje, agora mesmo, eu consigo já ter... Eu tenho apoio em casa, né? Que me ajuda a fazer comida e tudo mais. Mas eu ainda penso assim, cara... E se um dia não der? Eu vou fazer, eu vou congelar. Quando eu tô com tempo, eu vou lá, me programo... Deixo uma marmita congelada e é isso. Me ajuda, tipo, aquele apoio ali. Agora eu preciso, tenho pra onde correr. Alguém que pode estar nos acompanhando e vendo esse comentário, imagina que a vida dela é perfeita. Né? Que, tipo assim, ela falou que ela vai congelar a comida, que ela planeja um dia antes. E eu imagino que todo mundo tem problema. Eu acho que todo mundo tem um dia corrido. Eu acho que todo mundo tem um filho pra criar. Eu acho que todo mundo tem várias coisas pra fazer e executar. Mas assim, eu não tô aqui pra discordar da Letícia nem de você. Eu tô aqui para te ajudar a literalmente chegar onde você deseja chegar. Então, se você puder voltar, por exemplo, a fala dela, ou se você prestou atenção na fala dela, tu vai perceber que a tática de tudo, além de se planejar, é errar o menos possível. Porque quando você sai da sua dieta, ou quando você vai, por exemplo, viajar e vai para algum lugar, a ideia é que você mantenha aquilo que foi planejado, mas... se não puder, chega o mais próximo possível daquilo. O que não é aconselhável é chutar o balde porque não tem o planejado, né? E era isso que eu ia te perguntar. E quando não dá pra planejar? Quando acontece alguma coisa assim que, poxa, tu teve o dia todo corrido e tu vai dormir cansada e tu não se planejou? Cara, eu te dou um exemplo de ontem. Ontem eu fiquei até tarde no hospital, eu não consegui levar jantar, eu não consegui levar nem lanche, né? Eu fiquei sem lanchar. E aí eu precisava comer fora. E aí eu precisei ir no restaurante comprar comida e comer, né? E aí eu pensei assim, cara, eu vou na melhor opção, tipo, no mais próximo do que eu comeria em casa. E foi isso que eu fiz ontem. Mas no normal, quando não dá certo,
eu tento sempre, tipo, ir o mais próximo do caminho que eu deveria seguir. Nunca usar como desculpa, porque muita gente faz. Tipo, não deu certo hoje, pô, o dia inteiro vai dar errado. Acontece muito comigo assim, o café da manhã. Eu gosto muito do café da manhã. Às vezes eu não consigo tomar café da manhã. Eu poderia usar isso como desculpa de ignorar o resto do dia inteiro. Mas não, eu tento voltar pro caminho que eu deveria seguir. E às vezes não dá. E, cara, às vezes, assim, não dá mesmo. Então, tudo bem. Tipo, é um dia, no outro dia vai dar certo. Eu tento sempre pensar assim. É interessante o que a Letícia tá falando aqui, porque eu sou diferente dela, viu, pessoal? Se o meu café da manhã, por exemplo, ocorrer um problema ali, eu desando o resto do dia. Então, vê que aqui são estratégias diferentes. Eu vou fazer o possível ali para aquele café dar certo, mas aí, para mim, fica um pouco desorganizado o resto do dia. Mas eu sei que é importante, mesmo que falhar no café ali, eu reajustar isso, aquilo que a gente estava falando. É que todo mundo é adulto, né? Aconteceu o problema, a gente tem que resolver. Tem que resolver, não tem jeito não. E quando você consegue... Tipo assim, a gente entendeu o exemplo que a Letícia trouxe e eu entendi o exemplo que tu trouxe. A gente não tá falando de foco, porque ambos sabem aonde querem chegar. A gente tá falando de disciplina. E aí eu queria ouvir de vocês dois, qual seria a dica pra pessoa que tem o exemplo do Jairo, que desandou o café da manhã, então vai pra panificadora, come pão e depois já tá comendo fora de casa e aí, enfim, de noite já tá comendo uma pizza, porque o café da manhã não foi o ideal. E eu queria também entender, tipo assim, como eu consigo manter a disciplina, às vezes com toda essa organização. Porque eu sei que tem muita gente que mantém a disciplina simplesmente por causa do foco e não por gostar do processo. Então eu queria ouvir a opinião de vocês dois em relação a isso. Tipo assim, qual seria a dica para as pessoas que estão nos vendo de manter a disciplina em ambientes desfavoráveis? No meu ponto, eu sempre falo para os meus amigos, cara, tudo que eu comecei foi por uma motivação. Eu queria chegar num corpo X. Então, eu comecei, por essa motivação, eu tive que aprender a ter disciplina numa área que eu não sabia direito, eu comecei a ter disciplina. Essa disciplina me levou a ter resultados que eu gostava. E aí eu continuei. Então, eu fico nesse ciclo. Cara, eu fico focada naquilo, porque eu sei que aquilo vai me levar no lugar que eu quero. Então, isso me dá uma motivação pra eu me manter neste momento que tá desfavorável. Eu sou assim na minha vida, sabe? Deu algo errado aqui, se eu aceitar que deu errado e se desandar, tudo vai desandar de verdade. Então, eu preciso que o café da manhã dê errado, ok, passou, o almoço vai dar certo. Eu sou assim na minha vida, pra dar certo. Legal. E aí, eu gosto muito de trabalhar assim, alinhar minha motivação ao meu resultado. E quando não tem resultado? Cara, quando não tem resultado, tu continua, porque ele vai vir. Não, às vezes a gente não diz, não é se ele vem, é quando ele vem. Ele vai chegar. Faz o trabalho bem feito que ele vai chegar. Legal. Fazer até ele vir, né? Ele vai vir. Ele vai vir. Se faz direito, ele vai vir. Legal. Então, eu vejo com 2 pontos. O primeiro é fazer o possível para não ter a situação desfavorável, né? Se cercar o possível de tudo para não ter essa situação desfavorável. Esse é um ponto. Como tu falou, fazer um ajuste no dia anterior, eu acho que é fundamental, porque, por exemplo, o meu café hoje tá saindo 5h30 da manhã. É ruim, porque eu tenho que comer um pouco a mais num horário que eu não me sinto muito bem para comer, né? Então, se acontecer, mesmo eu me cercando de tudo para a situação ficar favorável e a situação acabar ficando desfavorável, que é a pergunta que tu fez, o outro ponto que eu já peguei isso para mim, e é muito do que ela tá falando aqui, é tipo assim, tentar realmente esquecer, porque eu botei na minha cabeça, cara, eu sou adulto, nós somos adultos, a gente precisa botar isso, não interessa se é difícil, se não é, precisa fazer aquilo, é preciso, então a gente precisa fazer. Exemplo, o meu café lá é um pão com 2 ovos, mamão, ponto. Eu não consegui fazer aquilo em casa, eu vou comer na padaria. Eu tenho a opção de pedir várias outras coisas. Eu tenho a opção de pedir um pão com os 2 ovos e um queijo, que ficaria mais gostoso para mim. Mas hoje eu já tenho na minha cabeça, não, eu vou pedir o pão com 2 ovos. E se possível eu falo para a pessoa, o mínimo de manteiga possível. Então a gente já está mudando ali a mentalidade. Isso é interessante. Ocorreu o problema, como ela falou, poxa, bora buscar os caminhos. Então é interessante pensar, vocês pensarem
que todo mundo é adulto, a gente precisa tomar atitudes de adulto. Então, é nesse caminho aí que hoje eu tô levando a minha rotina. Sabe? Legal, né? A gente percebe que o ponto de partida, ele se dá na disciplina, né? Sim. Você tem que ter um ponto para querer chegar naquele ponto, como tu falou, o resultado ele é importantíssimo, e tu saber que tu vai chegar naquele resultado se você aplicar aquilo de fato. E quando você percebe, a disciplina ela te leva a um hábito. E eu queria perguntar para vocês em relação a isso. O hábito em si, de você aplicar tudo aquilo, a tua alimentação, o teu treino, a regularidade que você tem no seu treino, a regularidade que você tem na sua rotina. Vocês acham em algum momento que existe a necessidade de implementar algo novo nessa rotina para poder alcançar ainda mais o objetivo? Pergunto isso porque muitas pessoas entram nesse caminho de querer ver um resultado e aí de repente acha que já está investindo muito tempo naquele período de buscar o resultado e aí acaba se desvinculando do processo porque acha que o resultado ainda não veio. Então, eu queria entender de vocês como é que vocês fazem para aplicar essa resiliência até o resultado aparecer, que foi a frase que você falou. O que eu faço? Eu sei que onde eu quero chegar. Eu sei que talvez não esteja tão perto. Mas eu tento achar meios ali no meio do caminho. Eu tenho um resultado final, mas eu tento achar pontos no meio do caminho que vão me ser um resultado, assim, no meio do caminho. De que forma? Do tipo, assim, mês passado, né, eu voltei no nutricionista e eu tinha estabelecido uma meta que eu queria perder 1 quilo de gordura. Não era o corpo, ou seja, com um mês eu não ia chegar no corpo que eu queria. Eu sabia que não estava longe, que o resultado final ia demorar. Mas no meio do caminho, eu estabeleci que aquela meta, com um mês de dieta, eu queria perder 1 quilo de gordura. E foi o que eu fiz. Foi o que eu consegui. Então, eu estabeleço metas no meio do caminho. Resultados que vão te dar essa motivação. Ou seja, a gente não pode se agarrar só nessa... eu quero chegar naquele corpinho saradão definido. Cara, eu vou demorar pra chegar. Eu tenho noção que vai demorar. Não é assim. Não tem como pular essas etapas, eu vou precisar passar por um processo. E eu preciso entender aquele negócio, a gente é adulto, a gente não é assim, não é na hora, não é agora. Eu preciso construir aquilo. Uma das coisas que as pessoas de fora, né, que não, às vezes olham para um corpo assim bonito, sarado, eles querem aquele corpo porque eles, além de ser bonito, eles entendem que aquilo deu trabalho. É valorizado porque aquilo deu trabalho, aquilo levou tempo, aquilo levou dinheiro, porque a gente investe nisso. Até mesmo quando a gente tá lá, poxa, não tá trabalhando, você não tá fazendo outra coisa, tu tá destinando aquele teu tempo para aquilo, então você tá investindo no seu corpo. Hoje as pessoas estão até mudando um pouco, porque antes as pessoas que tinham um corpo, como ela falou, sarado, as pessoas que tinham um corpo legal, aos olhos do que hoje a gente acredita ser um corpo bacana, era visto como uma pessoa assim que não tinha muita coisa na cabeça, uma pessoa que não tinha conhecimento. Hoje a gente vem mudando isso, pô. Hoje tá inspirando outras pessoas. Hoje tu mostra que uma pessoa que tem o corpo daquele jeito é uma pessoa que tem disciplina, é uma pessoa que tem resiliência, é uma pessoa que pode trazer inspiração, como ela traz inspiração para muita gente. Então, hoje isso vem mudando um pouco. E em cima do que ela falou, é muito interessante ter essas metas palpáveis, né? Ter essa meta curta, porque se a gente pensar, se ela queria perder 1 quilo de gordura, ela conseguiu, né? Qual foi o período, Letícia? Foi de janeiro ali metade, final de fevereiro, quase para março. Beleza. Se ela quer perder os 5 quilos de gordura em 3 meses, olha só o quanto que essa meta fica distante. E dentro desse processo, quando tu tem metas palpáveis e metas mais curtas, é interessante tu bater essas metas, porque vai ficar ali, tu vai ver, né? Tu vai bater. E é interessante tu comemorar, tu usufruir daquilo. Poxa, eu consegui. É interessante tu levar em consideração isso. Tu ter essas pequenas vitórias que a gente fala, né? Porque é uma vitória tu conseguir ir batendo essas metas palpáveis. Então é muito do que a gente trabalha na nossa consultoria, né, Gustavo? Uhum. Tu fazer com que os nossos clientes tenham essas pequenas metas para chegar no final. É claro que a gente pode traçar uma meta maior, mas a gente não vai trazer ênfase para essa meta maior, e sim sempre as pequenas metas, né? Eu queria falar também que eu acredito ser muito interessante, Gustavo, em cima da tua pergunta, tornar
esse meio que a gente está discutindo aqui, de uma vida mais saudável, de alimentação, de treino como prioridade, sabe? Muito tempo da minha vida não era prioridade, eu tenho certeza que muitas pessoas acreditam que não é prioridade, inclusive muitas pessoas colocam o seu trabalho como prioridade. Eu tenho certeza que você está vendo aí, a sua prioridade é ser bem sucedido, é ter mais dinheiro. Para muitas pessoas, a vida dela é o trabalho dela. É o trabalho, é prosperar, mas esse meio aqui é prosperidade. A gente está falando de saúde, não é simplesmente estética. E para você ter saúde, você precisa de saúde para construir todo o resto, né? Então a gente costuma falar assim, poxa, eu preciso muito cuidar do meu filho, eu preciso muito cuidar do meu marido, eu preciso muito cuidar de tais pessoas, mas eu preciso ter saúde para poder cuidar. Então, as pessoas precisam primeiro olhar para si, para sua saúde e levar isso como prioridade. Eu acredito que botar como prioridade esse meio é muito interessante para a gente ter esse resultado a curto prazo que a gente vai conseguir. É bem legal, me veio agora aqui na mente um exemplo que eu vi uma vez de uma palestra que eu participei, voltada para financeiro, para o público que estudava finanças. E aí, nessa época, como o Jairo está falando de prioridade e também em relação ao exemplo que você deu, né, resiliência, o cara chamava duas pessoas no palco e perguntou assim, quem de vocês quer ganhar ou quer ter na conta R$1 milhão? Aí um respondeu que sim e o outro que sim. Então ele perguntou, em quanto tempo vocês querem ter esses R$1 milhão na carteira, né, na carteira de investimento de vocês? E um falou que queria ter em 10 anos e o outro falou que não tinha problema, poderia ser em 30 anos. E aí ele perguntou quanto eles ganhavam em média. E ambos falaram assim, eu ganho X reais. Tipo, vamos dar um exemplo aqui, R$10 mil. Tudo que você busca como resultado está linkado ao nível de investimento que você vai fazer. Então, às vezes a gente vê uma pessoa conseguir um shape da hora em um curto prazo, mas a entrega dela, o esforço dela foi infinitamente superior àquela pessoa que ainda está galgando. Como você disse, eu posso estar longe do meu objetivo, mas eu sei que eu vou chegar lá. Então, voltando ao exemplo das finanças, né? Porque todo mundo entende de dinheiro. Então, para a galera entender, o cara que ganhava R$10 mil e que queria R$1 milhão em 10 anos, ele precisaria investir, ou seja, ele precisaria aplicar na Bolsa de Valores R$8 mil todos os meses. Todos os meses. Então restaria para ele R$2 mil por mês para ele sobreviver naquele período de 10 anos, para ele poder ter R$1 milhão. O cara que queria ter R$1 milhão em 30 anos, ele teria que investir ali uma média de R$900. Então sobraria para ele 9 mil e pouco para ele sobreviver durante 30 anos. Então tu imagina, ambos estão em busca do mesmo objetivo, mas ambos também sabem qual é o seu momento. Um poderia arriscar e poderia ter aquele objetivo num período de tempo um pouco menor. Mas será se ele estava preparado também para arriscar? Então, tipo assim, a gente começa a partir desse exemplo definir algumas coisas. Porque às vezes, como o Jairo acabou de falar, tu olha a pessoa que tem um shape da hora e tu desmerece o resultado dela. Tu acha que ela tá tomando alguma coisa que já só vive para treinar ou coisa do tipo, né? Mas, na verdade, não tem como entender o nível de investimento que aquela pessoa fez. De entrega, né? De entrega. Pegando um pouco do que o Jairo falou, por exemplo, na questão do trabalho, eu estudo, né? Faço faculdade. A minha aula é minha prioridade. Tipo, eu tenho aquele horário do dia que eu tenho que ir pra aula. Só que, ao mesmo tempo, eu uso a academia como um horário fixo. Ele não é um horário variável, não é se der, tem que dar. Assim como eu tenho que estar na minha aula às 7h30 todo dia, eu tenho que estar na academia no horário que eu estabeleci. Eu não consigo, às vezes, estabelecer o mesmo horário todo dia. Mas eu estabeleço, amanhã eu vou às 14 horas. Eu tenho que ir às 14 horas. É fixo. Eu só não vou se realmente, sei lá, der algo muito errado e eu precisar não ir àquele horário. Mas eu sei que eu tenho que ir aquele dia, eu não posso deixar pra depois. Porque eu gosto, uma das minhas metas, assim, também, que eu faço, é do tipo, cara, eu gosto de treinar 6 vezes por semana. Então, eu vou treinar 6 vezes por semana. E eu vou fazer dar certo. Então, eu sei que, se eu não for hoje, cara, eu vou ter que dar um jeito. Eu até hoje nunca precisei treinar no domingo, sempre consigo fazer dar certo. Mas eu estabeleço isso como algo fixo também. É um compromisso, não é? A faculdade é um compromisso com a faculdade, também com a minha profissão. Mas a academia é um compromisso só comigo. É isso que eu vejo que muita gente falha, porque é muito fácil a gente falhar com a gente mesmo. Porque não tem ninguém te cobrando.
É aquele negócio, a dieta, tu tem um nutricionista. Mas, cara, ele não vai lá te cobrar, te brigar. A gente vê, tinha uma época que era muito engraçado, a galera postava assim, tomara que o Nutri não veja isso. Cara, ele não vai te brigar, ele tá fazendo o trabalho dele, tu que não tá fazendo o teu trabalho. Então, a gente tem que ser adulto e entender que ninguém vai me cobrar. Eu faço isso porque eu quero, porque eu sei onde eu quero chegar. Então, eu tenho que ir lá e fazer o que tem que ser feito. E essa questão do tempo, né, que tu chegou a falar, eu, por exemplo, tenho uma meta para junho, para formatura, né, projeto de formatura. Então, eu tô muito focada nisso. Então, eu tô abrindo o mínimo possível de exceções no meio do caminho, porque eu tenho um período para chegar. Eu poderia chegar nesse corpo no final do ano. Eu poderia abrir muito mais exceções, tipo, fazer mais refeição livre, ficar mais tranquila, pegar mais leve nos treinos. Eu tô fazendo agora treino e cardio, assim, religiosamente. E não é fácil. É uma dedicação que eu nunca tinha tido na minha vida, mas eu tenho um período que eu quero chegar. Um corpo que eu quero chegar naquele período específico. Então, a minha dedicação tá, assim, acho que foi o período mais dedicado, assim, da minha vida, focada nisso. Então, é aquele negócio, eu vou chegar nesse agora. Alguém que tá no mesmo tempo que eu pode chegar aí nesse final do ano. Mas, tipo, eu tô investindo muito agora. Eu tô realmente levando isso como um compromisso. Bate com o exemplo que ele falou aqui, né? Com certeza. Em meio a isso, a gente já até beliscou, falou um pouquinho aqui da outra pergunta, que é tempo. Eu vejo que as pessoas reclamam muito de tempo, né? E, assim, a gente estava comentando aqui anteriormente que muitas pessoas até falam para ti, né? Acreditam que tu tem todo o tempo do mundo, tu pode fazer o que tu quiser, tu chega na academia a hora que tu quiser, tu te alimenta, tá tudo prontinho ali para ti, né? Como tu organiza o teu tempo e conta um pouquinho da tua rotina, assim, só pra gente entender, para as pessoas verem Minha que não rotina é tão... primeiro, aí começa, que ela não é uma rotina. Todo dia é um dia diferente. Todo dia, às vezes tem aula, às vezes não tem, às vezes eu tenho aula o dia todo, às vezes eu não tenho aula. Então, assim, o dia que eu não tenho aula é uma maravilha, né? É vida de herdeiro. Eu vou pra academia de manhã, eu tomo meu cafezinho tranquilo, dou tempo pra digestão, vou pra academia, volto, almoço, aquele dia perfeito. Mas tem dia que eu tenho aula de manhã cedo, bem longe de casa. Então eu preciso sair muito cedo, eu preciso estar muito bem organizada, saber que eu vou ter que sair cedo, que eu vou ter que planejar meu café da manhã. Às vezes, o que acontece muito, muito comigo, é eu tomar café no caminho. Tipo, eu vou no carro e não consigo ter aquela paz em casa e comer. E aí... Hoje, Letícia, tá tendo mais dias que tu não tem aula ou mais dias com aula? Agora eu tô mais sem aula. Tá. Aí eu tô, né, aproveitando esse caminho aí. Sim, a minha rotina é muito variável. E aí é isso, todo dia é um dia diferente, então que torna pra mim, por incrível que pareça, as pessoas que vêm juram que é uma maravilha, cara, é mais difícil. Porque hoje eu tive aula, mas amanhã eu não tenho. E aí nunca fica uma rotina de fato, eu não me acostumo com aquilo. E isso, pra muita gente, é uma margem pra tu nunca ter uma rotina, pra tu não se acostumar, pra tu não seguir uma dieta. Porque, por exemplo, amanhã eu posso acordar mais tarde. Aí eu posso usar isso como desculpa eu acordar mais tarde, tomar café mais tarde, aí prejudica já o horário do almoço, já vai o dia já desanda. Então, pra mim, no começo, me adaptar com isso, de ser muito variável, foi difícil. Hoje em dia eu já aprendi a lidar com aquele negócio. Eu nunca tô numa situação confortável igual. Então, por isso eu tenho muita facilidade de lidar com o desconforto, com as situações que dão errado, porque nunca é igual. E não é fácil. Eu tava até conversando uma vez com uma amiga, ela me mandou parabéns, porque eu tava mostrando minha rotina e tudo mais. Aí eu falei pra ela, cara, o mais difícil pra mim é porque pra eu mostrar isso, eu preciso viver e eu preciso fazer dar certo. E agora tá virando um compromisso que não é mais só comigo. Eu vejo que tem gente que se inspira, que realmente tá gostando de ver aquilo. Eu fico, cara, não é mais só por mim. É por mim também. Mas eu vejo que eu tô conseguindo fazer, que é exatamente o que eu quero, que é fazer a diferença pros outros, pra mostrar que dá pra ter uma vida cheia e dá pra fazer o que tem que ser feito. Você tem como se ajustar e fazer aquilo dar certo. Legal. Eu percebi aqui que tudo vai cair na rotina, tá? Eu perguntei bastante da rotina porque a ideia é que as pessoas tenham essa rotina, mas vocês viram que a Letícia, a rotina dela é diferente, ela precisa fazer os ajustes. E isso é uma rotina. A rotina dela é viver nesses ajustes. Então a gente precisa criar realmente a rotina. Não existe a melhor rotina. Então, essa pergunta foi muito bem pensada porque a gente queria discutir esse assunto. As pessoas sempre acreditam que o outro tem mais tempo, que o outro tem mais dinheiro, que o outro tem tal pessoa para ajudar. Mas, poxa, bora fazer o que a gente pode com o que a gente tem, né? Então, bora criar a nossa rotina. Eu acredito que isso é muito interessante. Com o que você tiver, da forma que você tiver, crie sua rotina, ponha em prática e
aquilo que a gente estava falando. Ponha metas palpáveis que você vai conseguir o seu resultado. Faça até aparecer o resultado. Quando o resultado não aparecer, continue fazendo, porque ele vai aparecer. É porque ainda não chegou lá. É bacana porque, volto a insistir também na psicologia, né? A gente começa a entender esse processo de mecanismo do ponto A para o ponto B, ou seja, do ponto que nós estamos para o resultado que a gente quer chegar. E já foi falado aqui vários processos que são necessários entre um ponto e outro. E um deles é a questão da análise comportamental. Você precisa entender como você reage a cada processo. Então a Letícia acabou de dar uma aula aqui. Ela disse que a rotina dela ela muda bastante, mas ela tem uma rotina, como tu acabou de falar. Então, muita gente às vezes acha que não tem uma rotina, mas na verdade ainda não parou para fazer a sua própria análise, para saber que a sua rotina ela é variável. E aí, se ela conseguir identificar isso, no curto prazo pode ser muito bom, porque ela vai conseguir encurtar o processo de mecanismo entre o ponto A e o ponto B. Então, a ideia mesmo é se autoconhecer. Porque a partir do momento que você se conhece, você vai conseguir dar aquela premiação, porque tu não chegou no ponto B ainda, mas tu chegou no A1. Tá caminhando. Tá caminhando. E aí, o que você merece? Eu vou dar um adendo aqui. Eu acredito que eu não lembro qual foi o dia, mas eu vi um story teu falando sobre um presente que você se deu, alguma coisa assim. Eu fiz Pode assim, falar pra gente. aquela questão de que eu tinha estabelecido que eu queria perder tantos quilos de gordura, né? Perdi. Bati a minha meta, que era meu meio do caminho. Cara, eu tava desde dezembro do ano passado sem caber nas minhas roupas, porque eu sempre fui magrinha, então eu comprava tudo P. Mas agora eu me percebi que não tava mais dando P, que eu tava chegando no M pro G. E eu fiquei assim, cara, eu preciso de roupa nova. E aí eu fui na nutricionista e falei assim, cara, eu só vou comprar roupa nova se eu perder. E eu merecer, eu vou merecer essa roupa. E aí, eu faço isso na minha vida no geral. Então, eu estabeleço recompensas. Eu estabeleço recompensas curtas, como do tipo... eu tenho que ir 6 vezes na semana na academia. Se eu conseguir 6 vezes na semana por 2 semanas, eu tenho uma refeição livre. Então, eu já fazia isso antes. Eu nunca tinha feito assim, tão assim, precisando mesmo. Tipo, eu precisava de roupa nova. E aí, quando eu consegui, né, era a minha recompensa por ter perdido, por ter me dedicado nos últimos meses, era ganhar essa roupa nova. E chegou uma época ali no final, antes do retorno com o nutricionista, eu pensava assim, cara... Eu só preciso... Só eu pela roupa nova. Eu pensava assim, cara, essas roupas não dão mais em mim. Eu não tô mais cabendo. Eu preciso... bater a minha meta. E eu estabeleci recompensas. E eu até converso com minhas amigas, cara, façam isso, porque o ser humano, ele precisa, né, ter um ganho. Cara, pode ser que a tua recompensa não seja o resultado final, porque tu tá longe, mas tem que ter um pequeno ganho. O mais palpável, né, que eu gosto de fazer comigo é essa da semana. Eu gosto de treinar 6 vezes na semana. Então, eu tenho que estabelecer algo que eu vou ganhar ali. Pode não ser do tipo, vou comer uma pizza inteira. Cara, eu vou comer uma farofinha no almoço. Eu vou fazer algo mais simples, sabe? Pra tu ir se motivando, pra ir estabelecendo... vai chegar uma hora que, pra mim, por exemplo, hoje em dia eu já consigo fazer isso sem querer recompensa. Do tipo, tanto faz pra mim. Vai ficando natural, vira um hábito. Eu vou ser o amigo da onça e a gente vai brincar de ping-pong agora. Eu vou trazer objeções e a gente vai pensar nisso, né? Porque tipo assim, pode tá parecendo um papo muito romântico, entendeu? Um papo muito perfeito. E aí eu trago a primeira objeção. Por que eu vou esperar o resultado se eu posso comprar roupa agora? E detalhe, eu não falei pra ninguém. Então eu podia comprar e ninguém ia saber se desse errado. Se eu desse errado, ninguém ia nem saber que eu queria isso. Ou então eu poderia ter comprado no meio do caminho. Mas é aquele negócio, cara, você tem que ser adulto. Tem que fazer o que você... Eu bato muito nessa tecla comigo mesmo. Mentalidade tipo, mesmo, né? De me fortalecer nesse sentido de, tipo... Eu estabeleci algo comigo, então eu preciso fazer isso. Do tipo, eu faço pros outros, por que eu não posso fazer pra mim? Se eu dou o meu melhor pros outros, por que eu não posso dar o meu melhor pra mim? É tipo, de fortalecer mesmo a minha cabeça e seguir nisso. Então, eu até pensei no meio do caminho em comprar roupa. E aí eu pensei assim, cara, você não vou poder... Eu pensava assim, cara, não vou poder nem falar pras pessoas isso. Não vou poder dar o exemplo, porque acabou. Tipo, não ia ser exemplo, sabe? Então eu pensava assim, não, eu vou fazer isso e eu vou mostrar pras pessoas que dá pra fazer isso, que dá pra se motivar, que você não precisa só, o resultado final. Não, cara, acha algo no meio do caminho e se agarra nisso e vai. Legal. Eu já vem aqui uma pergunta que é qual dica você daria para quem busca mudar, né? Então, a gente está enchendo aqui as pessoas de dicas. Então, a gente está enchendo você de dicas. Ajudem a gente, se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu like aí.
porque a gente vai trazer mais uma dica aqui, que eu acho que aquela que ela falou aqui já foi uma excelente dica, mas se tu tiver outra pra gente, o que tu daria de dica pra uma pessoa que realmente quer mudar? Hoje ela tem uma vida desregrada e hoje ela vai buscar, poxa, eu tô me planejando, que negócio que a gente tá falando, planejamento. Eu quero daqui, hoje é quinta-feira, eu quero segunda-feira começar. O que tu diria pra essa pessoa? Acho que a primeira coisa, ela ter, tipo, coragem de começar. Porque coragem de começar não é só dizer, eu vou começar. Mas é ter coragem de entender que, tipo, você vai dar errado. O começo dá errado. A gente empaca no meio do Tem que caminho. estar preparado pra Tu tem que ter dar coragem errado, de continuar. As coisas vão começar a dar errado. Quem começa a treinar não sabe se adaptar ainda com o horário do treino, começa a ficar dolorido, cansado. Mas no outro dia você vai de novo. Você tem que ter coragem de levar aquilo em frente, até que aquilo vire uma parte da sua rotina. Pra quem tá começando, é muito difícil fazer isso ser parte. Gasta tempo, cansa. Pra quem tá começando, acho que uma das maiores que a gente mais escuta, acho que vocês devem escutar muito mais isso, é a dor. Nossa, e nunca vai parar de doer. A gente percebe isso, que você vai tendo essa continuidade. Então, ter coragem e ter quem te ajudar. É muito difícil sozinho. Era isso que Do eu ia tipo... falar. Tanto assim, de ter... Eu gosto de trazer as pessoas, eu tento levar as pessoas da minha família. Levei meu irmão comigo, que hoje em dia ele é muito melhor que eu, inclusive na academia. Ter um apoio de outros, mas ter um apoio de profissionais. Sozinho não dá. Você vai empacar. Quando chegar o problema de verdade, você vai empacar. Vão aparecer Eu ia problemas. dar esse exemplo agora, porque a gente deu o exemplo do A1. O A1 foi uma roupa que você se deu. Mas e aí o A2? Como seria? Então, tipo assim, um exemplo que eu dou pra muitas pessoas é de você comentar com alguém que você confie aquele objetivo, aquele curto objetivo que você quer alcançar. E, de uma forma um pouco mais íntima, chamar aquela pessoa para participar daquele processo. Porque aquela pessoa vai cobrar de você aquele processo. Imagina. Você pode chamar seu marido, sua esposa, uma amiga, enfim, o irmão. Imagina que, eu já fiz uma brincadeira com algumas clientes meus também. O A1, como a gente deu o exemplo, você se dá um presente. Pro A2 fica um pouco mais difícil. Então eu chegava pros meus clientes e falava assim, tu não pode faltar, porque cada vez que você faltar, você vai me dar R$50. Entendeu? Ele não falta. E aí não falta. E eu garanto que aquela pessoa não faltando, ela vai estar muito mais próxima do resultado dela. Mas, por exemplo, pra tua esposa, pro teu esposo, faz uma pequena aposta com aquela pessoa. Mostra pra ti mesmo e aquele senso de maturidade, de ser um adulto, que você consegue. E aquela aposta não precisa ser um resultado em si, de estética. Pode ser a tua frequência na academia. E que essa frequência vai ser um resultado, E a primeira coisa, eu acho que pra começar é tu estabelecer de frequência. Isso. Que é pra criar aquele hábito de ir mesmo. Seria mais ou menos assim, você não vai ganhar nada, você vai ganhar o seu resultado. Mas se você perder, aquela pessoa ganha. Ganha teu dinheiro. Tu entendeu? Entendi. Tipo... É interessante que não tem o certo e o errado, né? A gente depende muito da análise comportamental de cada pessoa. Por exemplo, ela deu um exemplo aqui que ela não precisou falar pra ninguém. Ela tá preparada porque ela mesma vai se cobrar. Né? E ela vai ser dessa forma e muitas pessoas conseguem dessa forma. E é uma forma muito boa e que dá muito resultado para algumas pessoas. Não quer dizer que é a mais certa ou a errada. Aqui, o Gustavo trouxe outro exemplo. O exemplo de utilizar uma pessoa para cobrar, pra que ela né? te cobre. Para que ela cobre, né? Então, outras pessoas podem funcionar. Então, aqui já foi 2 dicas, né? Estratégias que, dependendo do comportamento de cada pessoa, ela pode utilizar. A que tu falou ou a que ele falou, né? Então, foi bacana aí, pessoal. Já teve 2 dicas muito legais. Sem dúvidas, sem dúvidas. Hoje, agora, a gente queria entrar um pouquinho mais no assunto de treino. Hoje, como é que tá teu treino? Treina quantas vezes na semana? Eu treino 6 vezes na semana. Ele é dividido A, B, C, D, E. Então eu... A, B, C, D, E. Segunda-feira eu treino posterior, porque foi uma estratégia que eu já aprendi que segunda-feira todo mundo na academia treina quadríceps. Então eu nunca espero por ninguém, porque eu tô sempre treinando ao contrário da maioria da academia. Sim. Então segunda posterior, terça eu treino costa e bíceps, quarta eu treino glúteo, quinta eu treino ombro, tríceps,
Falta mais alguém? Falta peito. E na sexta eu treino quadríceps. E aí no sábado eu escolho, tipo assim, essa semana eu treinei 2 vezes costas, semana que vem eu treino 2 vezes ombro, eu vou variando. E foi o que mais deu certo pra mim. Hoje, porque eu tenho, né, um resultado estético que eu quero bater, então eu precisei dividir tudo pra ficar mais organizado assim. Mas antes eu treinava tudo, era o mesmo treino, inclusive era tipo A e B só, perna, braço, perna, braço. Dava resultado? Deu resultado porque eu queria naquele momento. Até certo ponto. Mas né? aí chegou um momento que eu vi que não dava mais, que eu precisava ajustar. Hoje tá mais dividido, né? É interessante falar nisso porque é como se fosse alimentação. Às vezes a pessoa pensa que ela teve muito resultado com uma dieta em um curto período e aquela dieta ele vai levar para a vida toda, porque aquela dieta é salvação. Então, o que tu tá falando hoje, que o teu treino tá dando muito resultado pro que tu quer, dividido dessa forma, ele vai dar resultado até certo ponto. Então, isso é interessante as pessoas entenderem. Mas é interessante saber também que tanto a Letícia quanto você não vai ficar com o treino, com essa divisão para sempre. Vai ter momentos que vai ter resultado até determinado ponto. E pode ser, Letícia, até para ti, que tu, antes de chegar no teu resultado que tu quer, tu precise voltar para aquele A e B. Pode ser que chegue um momento que tu precise fazer isso. Né? Então, é muito interessante, né, Gustavo, ver como essas montagens do treino depende de cada fase, né? Sem dúvidas. Uma coisa bem interessante é que o treino dela só é possível dessa forma por conta da frequência que ela tem de assiduidade na academia. Se fosse 3 vezes não dava pra chegar, só chegava no CL. Né? E tempo de treino também, porque essa maturidade de estímulos, ela acontece com o tempo. Eu percebo muitas pessoas, às vezes, chegando na academia e já querendo fazer treinos absurdos. E entenda, treinos absurdos não é que seja errado, mas que eu acredito que ainda não seja o momento daquela pessoa fazer aquele tipo... Ela passou pelo processo, como ela falou, né? Foi preparado. E com como certeza. a gente falou, hoje ela treina 6 vezes na semana, Gustavo. Eu acabei de falar aqui, se fosse 3 vezes, não ia conseguir fazer essa divisão. E a gente tá falando aqui, pessoal, que a divisão que ela faz não necessariamente é a mais certa para todo mundo. Existem pessoas que só conseguem treinar 3 vezes na semana. E tem muitas formas de mesclar e montar um treino para quem treina 3 vezes na semana e ter muito resultado, tá? Eu já cheguei a uma época que eu precisei, né, que eu... Não foi assim sempre, era antes só A e B. E aí foi quando eu comecei a dividir, começou a ficar lá A, B e C, né? Já tinha dividido perna, braço, não era a mesma coisa, porque eu não tinha tanto tempo. Mas chegou um momento ali que eu precisei voltar pro A e B, porque minha vida tava muito corrida. Então, é exatamente isso. Tipo, hoje tá dando pra fazer isso, porque eu tenho tempo, porque consigo levar, assim. Porque eu tenho um objetivo, então eu tô fazendo dar certo. Mas, eu já pensei, inclusive, a semana passada eu tava pensando, cara, eu acho que eu vou voltar a juntar braço, porque tá muito ruim, assim, às vezes eu tô, tipo... Pra, né, caber mais na minha rotina. Mas eu falei, não, é só esse período agora, depois eu ajeito isso. Então, é muito variável mesmo, vai ser pra sempre, assim. É bem legal porque o melhor treino pra cada pessoa é aquele treino que ela nunca fez. Então, imagina, quando a Letícia recebeu o treino A, B, C, D, E, ela deve ter ficado espantada, assim, meu Deus, eu vou treinar muito. Mas não, imagina, a intensidade do treino tem que estar bem ajustada, o volume do treino tem que estar bem alinhado, porque tem que ser um treino pesado. Imagina, ela vai treinar posterior na segunda-feira e só na próxima segunda. Então, tu tem que gerar um estímulo que realmente gere aquele processo de supercompensação durante a semana toda. Senão, tu não tem resultado. E isso só foi possível porque existe uma análise bem criteriosa no planejamento e na execução do treino, na verdade. E é aquele negócio também de, por exemplo, eu penso muito nessa questão de, cara, hoje eu vou treinar, por exemplo, hoje eu fui treinar glúteo. Cara, eu só vou treinar quarta-feira. Eu tenho que dar o meu máximo naquele treino. Porque eu só vou treinar quarta-feira. Então não dá pra enrolar, não dá pra eu vou colocar pouco peso porque eu tô cansada. Cara, eu só vou treinar quarta-feira que vem. Eu tenho que treinar e é o treino mais esperado da semana. Não, o meu treino mais esperado é de costa. Eu sou o contrário, eu adoro treinar costa. Então... Eu vou ser advogado do diabo aqui. O que ela te está falando aqui, pessoal, poxa, eu vou chegar no meu treino, eu vou dar o máximo naquele treino lá. É assim que deve ser na maioria das vezes. É isso que a gente tem que passar para as pessoas. Sim. Porque o que eu vou falar aqui é a exceção. Existe, Letícia, estudos que mostram que tu pode treinar tudo todo dia. Só que tu não pode treinar tudo todo dia na maior intensidade possível. Então,
eu acho que tu conseguiria fazer isso, tu conseguiria, porque pelo que eu vi, tu tem mentalidade para isso, se a gente prescrevesse dessa forma, tu ia conseguir. Só que é algo chato. Imagina tu fazer 2 séries de quadríceps todos os dias. Só um exercício. Tu vai chegar na cadeira extensora, tu vai fazer 2 séries de cadeira extensora, tu vai fazer 2 séries de remada para costa, tu vai fazer 2 séries de supino, tu vai fazer no outro dia 2 séries de leg, no outro dia tu vai fazer 2 séries de tração frontal, no outro dia tu vai fazer 2 séries de apoio. Então, imagina tu fazer tudo 2 séries e vai para tua casa. Tu não pode chegar no teu limite, entendeu? Nesse treino. Mas só que muitos estudos mostram que tu tem resultado parecido com o que tu tá fazendo hoje, que é chegando no teu limite, né? Então, eu só tô falando isso, pessoal. O jeito dela treinar hoje, dando o máximo, é o que todo mundo deve fazer, né? Mas eu tô falando isso aqui, esse exemplo, que é exceção, só para mostrar para as pessoas que cada treino tem um limite para dar resultado, né? Então, isso é muito interessante. Por isso que hoje na nossa consultoria, o que a gente busca é tirar a pessoa da monotonia e não deixar com que ela fique muito tempo com um só treino, né, Gustavo? Eu tava aqui analisando a tua explicação e me veio várias coisas na cabeça, né? E uma das coisas é o que a gente conversou antes de iniciar o podcast. Muitas pessoas acreditam que o resultado ele só vem se você mantiver a carga dos exercícios. Tipo assim, é até frustrante dizer que tem que baixar porque vai fazer uma quantidade a mais de repetições. Mas tem um período, tudo tem um período, né? Tudo tem um período. E aí, eu trago aqui uma fala um pouco mais técnica, que inclusive muitos profissionais desconhecem, que é a fase de taper da prescrição de treinamento. A fase de taper da prescrição de treinamento, ela dependendo de cada prescrição e dependendo da periodização que cada profissional aplica, ela é voltada para que o volume do treino, ou seja, as repetições do treino, ela tenda a ser um pouco maior e tenha menos repetições, menos séries. E menos carga também. E menos carga. Geralmente isso é aplicado ali por 1 semana, depois de um estímulo muito vigoroso, que é aqueles treinos que você dá o seu máximo. Geralmente a pessoa passou ali 2, 3 semanas pegando muito pesado. Isso. E essa semana vai ser fundamental para quê? Para ela poder melhorar a capacidade fisiológica muscular, para que na próxima semana ela consiga carregar ainda mais peso no novo método que o profissional vai implementar. E isso mais peso sim, até do que ela já carregava, né? E isso sim é muito bom para que você não se frustre, para que você consiga dar o próximo passo e para que você consiga manter os seus resultados. Isso é bem legal. E Letícia, em cima de tudo isso, o quanto que o resultado é importante para ti? O resultado é muito importante nesse processo? Tu acredita que as pessoas precisam realmente ver resultado para conseguir continuar caminhando até chegar no ponto B, sair desse ponto A e chegar no ponto B? Eu acho que o resultado tem que ser o teu objetivo final. É aquele negócio que eu tô focado porque eu quero chegar lá. Mas, cara, e se eu nunca chegar lá? Continua. E a gente tem, às vezes, a gente quer... que eu falo pra quem tá começando, tipo, pra minha mãe, pra galera da minha casa. Cara, não é só o resultado final, é o que tu tá vivendo naquele meio do caminho. Tipo, eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto de treinar, eu gosto de ir pra lá, eu gosto de pegar peso. Mas, por exemplo, cara, pra quem não gosta disso, sabe a academia que você tiver na semana? Você tá acima de muita gente. Você tá fazendo o que muita gente gostaria de fazer. Isso você tá conseguindo. E, cara, parabéns você tá conseguindo, porque não é fácil. Eu sei que não é fácil. Você treinar, comer. Então, assim, só de tu conseguir fazer isso já é uma vitória. Às vezes a gente deixa passar desapercebida, do tipo, às vezes eu me cobro. Aí, eu saí do treino, foi segunda-feira. Fiquei assim, agora, não foi legal o treino. Cara, eu fui lá, eu treinei, eu tive um dia lotado, cheio de coisa. Eu me desdobrei pra conseguir me alimentar e chegar no treino no final do dia, treinei à noite. E aí eu cheguei lá e eu fiquei assim, saí me sentindo culpada, porque eu achei que eu poderia ter dado o meu melhor. Mas, cara, eu consegui treinar, eu consegui comer. Às vezes a gente tem que, sei lá, para as pequenas vitórias do dia. Então, não é só o resultado, é também o que você tá vivendo. Também a questão, tipo, puxando pra minha área, puxando pra medicina, pro saudável. Todos os dias a gente fala
Acho que assim, não tem um dia que eu não chego pro paciente e falo, olha, você tem que fazer dieta, você tem que melhorar essa dieta, tem que comer isso, isso e isso, tem que tentar dar uma orientação geral, tem que fazer exercício físico. Então, é olhar também que você tá fazendo isso, olha o quanto você melhorou. Tu não chegou no resultado final, tu não tá no corpo que tu quer, mas você tá comendo direito, você tá treinando bem. Às vezes a gente não tem, né, o resultado estético, mas você olha tua performance no treino, olha como tá melhor. Você não tá conseguindo treinar melhor, você não tá se sentindo melhor. Às vezes a gente não tem resultado assim de físico. Eu não perdi peso. Mas, cara, às vezes se livra logo daquela questão de, tô inchado. Eu me sinto mal. Olha, aquela dor na costa parou. Então não é só o resultado final. Primeira coisa, você começa logo a dormir melhor. Começa logo a querer beber mais água, porque a galera não bebe água, né? Tem menos dores. A dor passa aquela dor na costa, aquele desconforto. Então, assim, não é só o resultado final. É também... Viva o processo. O processo também é gostoso de ver. Todo mundo gosta de ir pra academia treinar, vai porque tem que ir. Mas tenta aproveitar o meio do caminho. Tenta olhar o que você tá vivendo também. O que tu pensa, Gustavo, com relação a resultado? As pessoas precisam de resultado? Porque a Letícia, ela falou, realmente, isso é fundamental, né? Tu não focar nesse resultado final. Mas tu acredita que muitas pessoas, a gente vai estar falando de novo de análise comportamental, a gente vai estar de novo tentando entender cada pessoa. Tu acredita que algumas pessoas precisam de ter um resultado a curto prazo? Elas têm a necessidade de sentir, poxa, eu passei um mês, mas eu perdi 1 quilo aqui. Ou tu acha que o resultado que a gente está falando é um excelente resultado? Menos dores, autoestima, dormir melhor, tá tomando mais água, tá levando outras pessoas para aquele caminho. Isso é um excelente resultado. Mas tu acha que algumas pessoas precisam realmente ver aquilo ali? Poxa, eu quero emagrecer. Eu passei um mês, eu não perdi uma graminha na balança. Tu acredita que as pessoas precisam disso? Legal, isso é bem legal. O primeiro ponto, eu acredito que as pessoas precisam de acompanhamento. Independentemente se for um acompanhamento presencial, acompanhamento online. Por quê? Aí eu vou explicar para poder dar a resposta. Através desse acompanhamento, a gente consegue ter uma noção de metas. Seja uma meta curta, seja uma meta a longo prazo. Então, uma meta a curto prazo, executar o teu primeiro treino. Uma meta a médio prazo, você ir durante um mês sem faltar. Uma meta a longo prazo, você, perder 5 quilos de gordura. Isso tudo deve ser apresentado para as pessoas. Porque, como a Letícia fala, né? E eu percebi, tu pode discordar se for o caso. Percebi que você valoriza muito a disciplina. Você valoriza demais a manutenção disso. Mas o processo. Pessoas que não são disciplinadas ainda, né? Ainda. E para essas pessoas eu preciso criar metas. Eu preciso mostrar para ela resultado. E isso, eu como um personal trainer, eu sou cobrado em relação a isso. Então, vou dar um exemplo. Aquela pessoa que iniciou o processo, que tá chegando e vai ser o primeiro dia dela de treino, eu tenho que chegar para ela e falar assim, o teu primeiro resultado é vir em um mês pra academia sem faltar. E aí eu tenho que presentear aquela pessoa de alguma forma. Independente, ou ela mesma se presentear. Então imagina que o A é o ponto que ela está, o A1 é o primeiro mês que ela conseguiu completar. Mas nesse meio de processo aqui, eu já estou falando para ela que o A2 é o primeiro resultado que ela vai ter. E ela vai perceber aquilo. E quando ela perceber aquele resultado, aí eu vou começar a falar para ela, você está dormindo melhor? Sim. Como é que tá a tua rotina? Tá menos cansado? Sim. Como é que tá o desempenho em casa? Tá melhor. E isso, de uma maneira mais externa, ela vai começando a perceber que isso faz parte de todo um processo. De quebra, é quase que certeza, se ela seguir tudo isso, ela vai ter o resultado na balança. Sem dúvidas. Entendeu? Então, não necessariamente é o resultado de ganhar massa muscular, ou perder gordura, ou melhorar a estética. Mas são pequenos resultados, pequenos processos que nós profissionais vamos criando para que a pessoa entenda que ela está fazendo parte de um processo que ela está conseguindo perceber que ela está evoluindo. Porque se eu disser assim, teu resultado, a gente criou uma meta aqui, a tua meta é perder 10 quilos em 3 meses, e terminou aqueles 3 meses e não perdeu 10 quilos, imagina,
ela passou de janeiro a março treinando, ela vai parar o resto do ano todinho. É frustrante. Ano né? que vem ela vai pra uma outra academia, vai contratar um outro personal e vai falar mal de mim. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, pra quem tá nos vendo, o acompanhamento de um profissional, e aí eu trago independentemente de um profissional de educação física, um nutricionista, um endócrino, um médico mais especialista, é que essas pessoas elas conseguem sim falar para ti o que vai acontecer e quais são esses passos. Então, eu acredito que o resultado ele seja sim importantíssimo nesse processo. Não é o único, mas eu acho que ele é muito importante. Esse negócio, essa parte do profissional, porque assim, pra gente que não você, tipo assim, você é seu personagem, você sabe o caminho pra chegar, então tu sabe orientar. O nutricionista sabe orientar o atleta que vai fazer ele chegar lá. Então, o interessante de ter alguém te ajudando é porque ele sabe o caminho. Então, ele pode te apresentar essa meta, porque muita gente começa sozinho, faz sozinho, às vezes ela quer estabelecer uma meta assim que não é palpável, que ela não vai conseguir. Então, por exemplo, um nutricionista consegue olhar e dizer quantos quilos ela vai conseguir perder com aquela dieta. Uma pessoa fazendo sozinha não consegue. Às vezes ela mensura uma perda de peso assim absurda, que ela não vai bater sozinha. Então, o interessante do profissional que realmente é qualificado pra fazer isso é porque ele sabe até onde você consegue. Ele tem uma noção. A gente sozinho não tem, eu não tenho noção sozinha. Tanto que eu não faço sozinho, porque eu sei que eu não vou conseguir. E muita gente acha que o serviço do personal é só montar treino, né? Acha que é 3 de 10, 3 de 15. A gente vinha em outros episódios comentando que a influência da internet é muito grande, né, nesse processo aí. Como a Letícia está falando, às vezes as pessoas criam essas metas sozinhas, quer iniciar sozinho, quer fazer o treino sozinho, quer criar alimentação sozinha. Mas hoje em dia, muitas pessoas são influenciadas por outras a fazer o mesmo treino, a comer a mesma coisa, e a gente sabe que não vai ter o mesmo resultado, né? Porque são pessoas diferentes. O que funciona pra um não funciona pro outro. É o exemplo disso lá em casa. Meu irmão, ele gosta de treinar de um jeito. E eu vou treinar com ele, às vezes ele quer me brigar, tipo, eu falo, não faça assim. Ele fala, não, você tem que fazer. Eu falo, não, mas pra mim não funciona assim. Ele é do tipo que gosta de colocar milhões e milhões de carga. Ele pega muito peso. Eu não. Eu sei que eu consigo pegar muito peso pra mim, mas assim, eu não vou me bater pra pegar um monte de peso, porque eu sei que pro meu corpo, pro que eu faço, não vai funcionar. Então, assim, não dá. O que funciona pra um treino pra um não é pro outro. A gente começou a ver muito isso no Instagram. Tipo, as blogueiras ficarem postando seus treinos. Não tá certo, cara. Você tem que ter o seu treino, tem que ser aquilo direcionado. Vou dar um exemplo aqui besta, né? Teve um dia que eu vi várias amigas treinando, e isso foi um vídeo no YouTube. Eu vi várias pessoas treinando e fazendo o mesmo treino. E várias pessoas, assim, aparentemente em níveis diferentes de treino, entendeu? Então, eu percebi que tinha a pessoa mais treinada, que tinha a pessoa menos treinada, e a que estava começando porque ela foi convidada para estar naquele dia. E ambas começaram a fazer a mesma coisa. E assim, não é isso, não é assim que funciona. Eu entendo que a intenção de convidar aquela pessoa que nunca fez foi sensacional. Mas o interessante para aquela pessoa é realmente respeitar o estágio dela. Porque imagina que o Jairo ele consegue carregar uma carga muito grande. Tu falou do teu irmão, eles dois estão treinando junto e o Gustavo não consegue. Naquele momento eu vou me frustrar. E aí eu posso, sei lá, ou me motivar muito, ou nunca mais voltar pra academia, porque eu sou frango, né, que o pessoal fala. Não, pra quem tá começando, eu acho que não rola. A galera vai... Assim, eu gosto de treinar com outras pessoas, mas é aquele negócio, eu treino uma vez, eu dou, assim, 2 meses pra querer treinar de novo com alguém, porque eu não vou sair da minha rotina o tempo todo. Eu gosto de treinar com alguém maior que eu, porque eu consigo ter ajuda, por exemplo, meu irmão, ele me ajuda nos pesos, do tipo, eu quero fazer agachamento com 100 quilos, sozinho eu não vou conseguir, mas com ele me ajudando, eu vou ver até onde eu consigo chegar. Se com ele eu consigo com 100 quilos nas costas, sozinha talvez eu consiga com 60, 70, então sabe, dá aquele gás de vez em quando, mas eu gosto de fazer de vez em quando, porque eu sinto que atrapalha a minha rotina, não é legal. Ela falou, eu gosto de alguém
Maior que eu. Porque não é ela que ajuda. É ele. É ele, né? Ou seja, a Letícia nunca vai convidar você que é franga pra treinar. Não, eu convido, eu gosto de treinar com as minhas amigas. Elas não são frangas, elas são mais ou menos do meu porte. Mas eu gosto de mostrar que do tipo, cara, são mulheres do meu tamanho, então elas aguentam mesmo que eu. Do tipo, eu aguento, vai, eu forço a galera aí. Mas eu não gosto muito de treinar com alguém menor que eu, não, porque eu gosto que pegue meus pesos e me ajude. Legal. Esse detalhe é muito interessante. Eu gosto muito de treinar com alguém, né? Muito, muito mesmo. E eu consigo render muito mais treinando com alguém. E geralmente eu quero buscar alguém Maior. ou no mesmo Ou no nível, mesmo nível. pelo menos, né? Então é interessante, ó, a gente buscar. Uma dica aqui, pessoal. Um parceiro de treino dessa forma com que a gente está falando aqui, mas que pelo menos o estágio que vocês estejam do treino seja parecido, os objetivos sejam parecidos, para que não fuja muito daquilo. E um detalhe, às vezes, tu vai conseguir uma carga, às vezes, tu não vai conseguir a carga que a outra pessoa está carregando, e isso é normal. Tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho engraçado porque eu tenho uma dupla de clientes, elas treinam juntas. E eu tenho outras duplas também, mas elas são incríveis, porque, tipo assim, se uma conseguir fazer com aquele peso, com aquela repetição, se a outra, em um dia, não conseguir fazer uma repetição a menos que seja, ela fica mal, ela quer saber por que ela não conseguiu e tudo mais. E é meio que uma disputa entre as duas, né? Mas, assim, eu costumo falar para elas, olha, como foi teu dia hoje? O que foi que tu fez? Não, Jair, meu dia foi corrido, assim, eu não consegui comer direito naquele dia. Então, às vezes, um dia da pessoa influencia naquilo. E quando você está treinando com uma outra pessoa, nem todo dia vai ser a mesma coisa que vocês vão conseguir fazer. Isso é normal, né? Isso é fato. Eu treino, o meu parceiro de treino é um cliente meu. E ele, tipo assim, zerado, não sabia como começar, e aí a gente foi galgando, até ele chegar no mesmo nível de treinabilidade que o meu. E aí eu percebi que eu fiquei parado semana passada, uma semana, porque eu tava doente. Já, né? E quando eu voltei, o cara tava voando, tipo, tava muito frente. Bem. E eu fiquei assim, nossa, o cara tá muito bem. E eu carregava mais peso que tu, e agora eu tô carregando menos, então é mais ou menos isso daí mesmo. A gente se cobra muito e se compara muito com as outras pessoas. E até a gente sozinho mesmo, tipo... igual semana passada eu peguei mais peso que essa semana. O que aconteceu? Aí tu vai olhar tua semana, foi uma luta a semana inteira. Não comeu direito, não dormiu direito. Tudo isso influencia, né? Às vezes eu me comparo muito com o treino anterior. Cara, aí às vezes eu penso, cara, mas semana passada eu não tive aula. Aí hoje eu tive aula o dia inteiro. Tem diferença, sabe? Às vezes a gente tem que é uma coisa que eu trago na minha vida dos estudos pra vida. A gente tem que ser rígido com o processo e gentil com o resultado. Eu tenho que chegar lá e fazer meu treino certinho. Mas se não foi tão bem quanto eu queria, mas eu fiz o trabalho certo, eu não enrolei. Não deu certo porque alguma coisa aconteceu no caminho, porque eu não dormi direito, porque eu não comi direito. Então, assim, ser gentil consigo mesmo. Uma pergunta, como é que tu faz pra lembrar do treino anterior? Tu anota a carga? Tu lembra de alguma coisa que aconteceu naquele dia? Eu gravo, né, os treinos. Eu gosto muito de gravar. Todos os treinos tu grava? Eu gravo pelo menos uma série de cada treino, de cada exercício. Então, eu consigo lembrar, e às vezes eu lembro, tipo, eu não tô numa fase que eu tô conseguindo progredir tanto peso. Então, assim, eu tenho uma noção de quanto eu carrego numa elevação pélvica, de quanto eu carrego por exemplo, que eu tô batendo agora, no desenvolvimento e elevação lateral. Eu sei que eu carrego de 7 a 8 quilos. Então, aquilo tá na minha cabeça, porque minha meta é chegar em 10. Porque tem muita gente que, por exemplo, tá vendo nós... tá vendo a gente aqui e vai pra academia só por ir. Não anota as cargas. Às vezes tem academias que realmente não tem professores para suportar todas as pessoas que estão ali e acaba indo por ir, carregando o peso que acha que é o peso ideal. Então é importantíssimo ter esse controle em relação ao que tu tá fazendo. Porque isso vai ser norteador pros teus resultados, né? Eu cheguei uma época que eu anotava... Eu usava o aplicativo, né? Eu anotava e eu colocava quanto que era. Porque eu comecei a ter noção do quanto eu tava progredindo. Eu acho que pra quem tá começando, é o essencial do tipo... Sei lá, não tô progredindo. E eu comecei a olha quanto você progrediu de peso. Olha como é que tá. Até pra ter uma noção do tipo... eu tô há tanto tempo nesse peso. É uma coisa que aconteceu comigo. Eu tava já há uns... 3 meses com 6 quilos na elevação lateral. Cara, eu queria muito progredir esse peso, porque já era muito tempo. Eu tinha que progredir. Então, isso
dá pra te motivar e tu ter uma noção de como é que você tá vivendo o processo. Muito bom. Então aqui, só para fazer um resumo do que a gente veio falando, né? Muitas dicas aqui que a gente veio falando, a gente caiu muito na questão da rotina. A gente falou que é interessante ter uma rotina, mesmo que essa rotina não seja sempre a mesma coisa, às vezes até se aparecer problemas no seu dia a dia, você tem que incluir isso dentro da sua rotina. É interessante saber que a gente precisa cumprir também, a gente veio falando disso, né? Que a gente precisa ter pequenas metas, a gente precisa bater essas pequenas metas, a gente precisa comemorar essas pequenas metas, não adianta fazer um trabalho muito grande, né? Uma meta muito grande e não bater essas metas. Letícia falou também que é interessante ter coragem para iniciar, saber que vai ocorrer os erros, saber que vai ter os problemas, os percalços, mas a gente precisa iniciar. Você que está aí precisa iniciar, precisa buscar acompanhamento também, e às vezes começar sozinho, isso não é tão benéfico. Para ela deu certo, mas para a grande maioria das pessoas não vai dar certo. Busque um acompanhamento profissional de pessoas que já treinam, alguém que entenda para lhe guiar naquele momento. A gente falou também de treinos aqui, né? Disse que os treinos eles trazem resultado até determinado ponto, e não existe o melhor treino, como o Gustavo falou. O melhor treino é aquele que você ainda não fez, né? Então tudo tem o seu momento certo, né? E aqui eu queria, a gente para finalizar, a gente norteou e deu muitas dicas. A Letícia aqui trouxe tudo que ela faz no seu dia a dia para conseguir o resultado que ela está tendo hoje, para buscar o resultado que ela quer daqui a algum tempo. Então, ela trouxe um pouco da rotina dela, foi interessante ela vir aqui com a gente, porque é uma pessoa que realmente é um exemplo. Ela consegue colocar tudo em prática, consegue seguir um planejamento de treino, seguir um planejamento alimentar. Então, Letícia, desde já eu te agradeço por ter vindo aqui compartilhar, não só com a gente, mas com todo mundo que está vendo, porque eu tenho certeza, como tu falou, não é só mais para ti. É para ajudar as pessoas. E é justamente isso que é o nosso dia a dia, é o nosso propósito, meu e do Gustavo, na nossa profissão. Eu digo que quando a gente saiu da faculdade, a gente hoje busca retribuir o que a faculdade deu pra gente, ajudando as pessoas, né? Da melhor forma possível. Então, a gente, com o nosso conhecimento, a gente tenta ajudar o maior número de pessoas possível. Então, desde já, te agradeço aqui por tu estar ter colaborado aqui com as tuas dicas. Eu acredito que foi muito proveitosa para todo mundo. E é isso. Letícia, a gente conseguiu entender muito bem sobre o que nós tínhamos proposto, né, a discutir aqui nesse momento. E eu acredito que 3 coisas ficaram muito fixadas na minha mente nessa discussão como um todo. Uma delas é você se preparar para qualquer coisa que você vai fazer, ou seja, tenha em mente aquilo que você vai fazer, se planeje, que o processo ele realmente tende a dar certo. Uma outra coisa foi a questão da rotina, que é importantíssimo você criar um mecanismo para você conseguir literalmente aplicar aquilo que você deseja aplicar e alcançar os seus resultados. E uma terceira coisa foi a manutenção dos hábitos. Não deixar que nenhum percalço que aconteça no meio desse processo venha a destruir aquilo que você está proposto e aquilo que você está disposta a alcançar. Então, acho que esses 3 pontos que a gente discutiu demais aqui, eles foram bem retratados e bem posicionados pela Letícia, né, Letícia? Tu pode ressaltar alguma coisa, Letícia, assim, que tu acha de mais importante do que a gente conversou hoje, se tu fosse resumir para as pessoas, em poucas palavras, o que que tu resume e traz para elas, que elas pudessem, de repente, anotar ali e botar na geladeira delas para fazer, de tudo que a gente conversou hoje aqui? Acho que um resumo da nossa conversa é, como vocês já falaram muito bem, a questão da disciplina. Ninguém nasce tendo disciplina, a gente aprende a ter. Então, buscar... não tenho disciplina? Busca aprender a ter disciplina.
a começar esse processo, para quem tá começando, para quem tá continuando. Eu sempre falo que continuar, às vezes, é muito mais difícil do que começar. Porque começar, você tem uma sua motivação inicial. Na verdade, que você começa a fazer o carro andar, tem que manter ele andando. Então, junto com isso, começar a buscar meios de continuar naquele processo, como a gente bem bateu durante vários pontos aqui da nossa conversa, e focar no que você quer. Se não chegar lá, cara, porque você ainda não chegou. Eu gosto sempre de trabalhar com isso. Eu não tô onde eu quero, porque eu ainda não cheguei. Eu vou chegar lá. A questão é quando. Não é se, é quando. Legal. Então, mais uma vez, a gente agradece, Letícia, a tua participação aqui. A gente espera que próximas vezes aí tu possa vir com a gente falando de outros assuntos relacionados a esse meio, que a gente possa estar ajudando mais pessoas, né? Conversando sobre outro assunto. A gente tava batendo um papo aqui, né? Tem uma coisa bacana aqui que a Letícia, pode conversar também, pode trazer muita coisa boa para vocês. E mulherada, olha, é um assunto polêmico. É um assunto querido pelas mulheres. No entanto, eu não acho tão... não sou dessa vibe, não. Mas a gente vai deixar para uma próxima discussão, porque vai ser polêmica, sem dúvidas. Já fica com essa curiosidade aí, tá bom? A gente vai finalizando mais esse episódio. A gente pede mais uma vez que vocês se inscrevam aqui, compartilhem com quem vocês puder, com quem vocês acreditem que precisam de todas essas informações que a gente trouxe aqui. Muito obrigado, Gustavo, mais hoje por esse Eu que agradeço, episódio. Jário. Obrigado, Letícia. Eu que agradeço o convite. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.